Já estou paramentado aqui com os cabos e microfones, pronto para dar sequência aí à carta de Colossenses que nós estamos estudando. Para quem não sabe, nós iniciamos, eu e o pastor Isaac iniciamos a exposição de Colossenses naquela congregação que nós iniciamos lá, alguns chamam de ponto de pregação, né? Mas enfim, a IBR Pinheiros não vingou, obviamente, e eu fiquei com um gostinho assim de, poxa vida, eu preciso terminar a carta aos Colossenses. Então eu me propus a dar sequência na exposição dessa carta tão rica aqui, juntamente com os irmãos. E quando eu retomei a exposição dessa carta, eu retomei no capítulo 3, e nós já chegamos no capítulo 4, portanto o último capítulo de Colossenses. Estamos caminhando aí para o final, já chegamos aí na parte das saudações finais. Aqui, porém, nós iniciamos o capítulo 4 na semana passada, retrasada, né? E hoje nós daremos sequência aí. O capítulo 4, versículo 2 até o versículo 4, esse é o texto que nós vamos estudar hoje. E nós seguimos aí numa parte da carta onde nós vamos lidar, onde na verdade Paulo lida com questões de ordem prática, ok? E depois de falar acerca, basicamente sobre os relacionamentos, né, entre o povo de Deus e entre a família, pensando em todas aquelas esferas do relacionamento familiar, nós continuaremos então nessa parte prática. Porém agora o que parece é que Paulo ele olha para o indivíduo e ele lança a mão de questões extremamente importantes para nós, extremamente relevantes, porque vai falar basicamente da nossa vida particular, especialmente no campo da oração e no campo e acerca também do modo como nós lidamos com cada indivíduo, como nós nos apresentamos, como nós nos colocamos, a sabedoria que deve permear aí o nosso modo de ser. Mas hoje nós vamos falar sobre esse aspecto da vida prática cristã, que é a oração. Portanto, abram aí, por favor, as suas Bíblias em Colossenses, no capítulo 2, aliás, capítulo 4, versículos 2, isso sim, versículo 2, até o versículo 4. Diz assim, Colossenses capítulo 4, versículo 2 até o versículo 4. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu manifeste como devo fazer, para que eu o manifeste como devo fazer. Na medida em que eu estiver expondo então essa porção, esse parágrafo, ou para usar uma linguagem mais técnica, essa perícope, eu quero que os irmãos encontrem aí a seguinte mensagem. Eu quero transmitir a seguinte mensagem: a vida daqueles que nasceram de novo deve ser marcada por oração perseverante. Essa é a nossa mensagem central. Os irmãos que gostam de anotar aí, eu vou repetir: a vida daqueles que nasceram de novo deve ser marcada por oração perseverante. E eu vou falar hoje sobre dois elementos dessa oração, essa oração perseverante. Quais são os dois elementos que nós encontramos aqui nesse texto, que apontam aí para uma realidade de oração perseverante? Muito bem, o primeiro elemento encontra-se logo no início aí, no versículo 2, e é o efeito. Esse é o primeiro elemento, o efeito da oração perseverante. O texto inicia dizendo o seguinte: perseverai na oração, e em seguida ele continua, vigiando com ações de graça. O que nós temos aqui, logo no início, meus irmãos, é a ideia de alguém que se esforça para realizar algo. Essa ideia de perseverança
traz consigo aquele conceito de que eu, para realizar algo, eu devo me dedicar, eu devo me esforçar. É só vocês pensarem aí na figura do atleta. O atleta que, para alcançar excelência naquele devido esporte, naquele esporte em específico, ele precisa se dedicar, precisa se esforçar. O Júlio, ele é um corredor. É ou era, Júlio? Era, né? Mais ou menos, né? O Júlio gostava de correr, gosta de correr. Tá aí, né? Essa veia corredora em você ainda. Precisa retomar, Júlio. Eu também. E o Júlio, quando eu conheci o Júlio, e nós começamos a trocar ideias ali, nós encontramos alguns pontos de contato. Ele falava assim: olha, eu gosto de correr. Eu falei assim: eu gostava, eu parei de correr. Não, você precisa voltar. E aí ele começou a me falar acerca da rotina dele, acerca da corrida. E ele se dedicava naquele esporte. Ele se dedicava, ele corria 20 e tantos quilômetros, era isso, Júlio? Não, estou exagerando aqui? 15 quilômetros, é bastante. Então o Júlio, ele se dedicava naquele esporte. Ok? Então a figura que nós temos aqui, quando Paulo diz, olha, dediquem-se, nós temos a ideia aqui de alguém fazendo algo de modo perseverante, de modo dedicado, de modo constante, de modo regular, ok? E em certa medida, de modo ininterrupto, constante. Eu não estou querendo dizer aqui que nós, 24 horas por dia, estaremos aí orando, mas a oração deve ser algo constante, ok? E existe algo também que eu quero dizer, que a oração, a prática da oração regular, muitas vezes não vai ser algo que você vai fazer feliz da vida. Agora eu vou orar, vou aqui dedicar a minha... Muitas vezes, meus irmãos, nós vamos fazer isso, nós vamos lidar com a realidade da oração contra o nosso próprio desejo de orar. Porque isso mexe com a nossa disposição, isso mexe com sair dessa zona de preguiça muitas vezes, numa zona de conforto e dizer o seguinte: eu preciso orar, eu preciso exercitar, eu preciso orar constantemente, como o apóstolo Paulo nos orienta lá em Colossenses. Um atleta, nem sempre um atleta, na prática do seu esporte, ele está disposto a fazer os seus exercícios diários, mas ele precisa fazer porque ele quer alcançar excelência naquilo. Portanto, logo aqui no início, nós temos que lidar com algumas realidades que nos move da nossa, como eu disse, zona de conforto. Portanto, a oração a que Paulo instiga os seus leitores é uma oração perseverante, uma oração constante, uma oração que muitas vezes vai acontecer contra o nosso pleno desejo. E isso é uma realidade muitas vezes. Nem sempre nós queremos orar, mas nós devemos orar. Essa deve ser uma prática regular, constante de todos os crentes. Outra coisa muito importante que nós precisamos notar é que a oração, ao longo na medida em que nós vamos estudando acerca desse tema, nós percebemos que a oração deve ser um traço marcante na vida de todos os crentes. Cada crente, cada um de nós aqui hoje, devemos ter como uma marca, algo que nos identifica, a oração. Notem aí, abram a Bíblia de vocês em Atos, no capítulo 1, versículo 14, veja o que diz. Atos, capítulo 1, versículo 14. Eu quero ler alguns textos de Atos para reforçar essa ideia de que a oração perseverante deve ser uma marca em todos os cristãos. Atos capítulo 1, versículo 14, veja o que diz: todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Notem aqui que há uma ideia, novamente, uma ideia que reforça isso que eu estou dizendo, que todos perseveravam unânimes em oração. Muitas vezes, quando nós pensamos nessa prática da oração, nós
somos levados a imaginar que essa marca deve ser uma marca exclusiva nos líderes, nos pastores. E de fato, quando nós olhamos para Atos, logo em Atos 6, na instituição dos diáconos, né, nós vemos que os apóstolos eles dizem o seguinte: olha, nós precisamos encontrar pessoas, homens capacitados por Deus para servir as mesas, para que nós possamos nos dedicar à oração e à pregação da palavra. Então, de fato, os líderes, os pastores têm realmente que ter essa marca distintiva, a marca da oração. Então, basicamente, o que se encontra na vida de um pastor? Quais são as marcas da vida de um pastor? Entre tantas outras, é a oração e a pregação da palavra. Mas notem, meus irmãos, com base nesse texto que nós lemos, em Atos 1, versículo 14, nós vemos que essa é uma prática que deve ser regular em todos nós, em todos os irmãos. É sim uma marca dos pastores, mas lembrem-se que os pastores devem ser imitados em diversos campos. E essa imitação deve também se concentrar no campo da sua vida devocional, na sua prática de oração. Outro texto, Atos capítulo 2, apenas algumas páginas aí, Atos capítulo 2, versículo 42, como viviam as pessoas que haviam se convertido, que haviam crido no Senhor Jesus. Essas pessoas perseveravam, versículo 42, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então notem, irmãos, que a oração perseverante deve ser uma marca em todos aqueles que nasceram de novo. Todos aqueles que nasceram de novo devem ter então uma marca que o distingue das outras pessoas. E essa marca é a oração. Não é a única marca, mas é uma marca especial. É uma marca que não pode ser negligenciada. E o texto continua, e aí agora nós vamos falar especificamente sobre esse efeito da oração. O texto continua dizendo o seguinte: vigiando com ações de graça. Eu não sei quais são as traduções que os irmãos estão usando aí, mas nos meus estudos acerca desse parágrafo, desse versículo especificamente, eu não encontrei nenhuma tradução que dissesse o seguinte: vigiando por meio dela. Alguém tem uma tradução assim? Vigiando por meio dela? Se não me engano, a NVT parece pintar alguma coisa parecida com isso. O que nós temos no texto grego é uma particularzinha que, se nós fôssemos traduzir ao pé da letra, ficaria assim: perseverai na oração, vigiando em ela, ou por meio dela. O que isso significa? Qual é a ideia que isso transmite a nós? A ideia é que na prática da oração, na medida em que nós oramos de modo perseverante, existe um efeito dessa prática constante. Nós passamos a ter uma disposição mental alerta. Na medida em que nós nos dedicamos na oração, nós passamos a ter uma disposição, nós ficamos, como eu posso dizer, mais antenados com o que está acontecendo à nossa volta. Notem que esse é um efeito na vida dos crentes, na medida em que eles perseveram na prática da oração. E isso é muito valioso para nós. Se nós prestarmos atenção, nós vamos ver o próprio Senhor Jesus, lá em Mateus, no capítulo 26, chamando a atenção dos apóstolos para que eles vigiassem e orassem. O que nós temos aqui é a ideia justamente de que nós, na nossa vida devocional, na medida em que nós nos dedicamos na prática da oração, o nosso modo de perceber as coisas à nossa volta fica mais aguçado. E a oração de Paulo aqui seria exatamente essa: olha, irmãos, dediquem-se à oração, dediquem-se constantemente, perseverem na prática da oração, vigiando por meio dela.
se tornando pessoas alertas, com a mente antenada, por meio da prática da oração. Isso está fazendo sentido para vocês, meus irmãos? Existe uma discussão acerca disso. Alguns comentaristas dizem que essa ideia de estar vigiando diz respeito não a esse efeito que a oração causa no indivíduo que persevera na oração, mas diz simplesmente que o fato de estarmos vigiando nos remete à ideia escatológica, ou seja, eu estou vigiando porque os dias estão se aproximando, os dias do fim estão se aproximando, e os comentaristas falam isso com base no texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, que fala realmente acerca dessa expectativa eminente da volta de Cristo. Mas a ideia que nós temos aqui, meus irmãos, não aponta para uma realidade futura, mas uma realidade presente. Os crentes de Colossos deveriam sim estar antenados, ligados, com a sua percepção mental ativa com o que estava acontecendo à sua volta. Portanto, a oração parece ter um efeito na vida dos crentes, que é mantê-los alertas, mantê-los antenados. Abram a Bíblia de vocês em 1 de Pedro, capítulo 5. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8 diz o seguinte: sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão, que ruge procurando alguém para devorar. Nós devemos estar antenados, ligados, com uma disposição mental alerta para o que está à nossa volta. O diabo, como diz o apóstolo Pedro, está ao nosso derredor, como um leão pronto para nos devorar. E note, meus irmãos, como isso é valioso para nós, como isso é importante para nós. Algo que deveria ser tão essencial é muitas vezes negligenciado, e nessa negligência de muitos, algo importante acaba escapando, algo fundamental acaba passando despercebido. O crente que ora constantemente, o crente que ora de modo perseverante, ele tem uma disposição, ele é levado a ter uma disposição, propenso a ter uma disposição mental ativa com o que está acontecendo à sua volta. E a grande pergunta que nós devemos fazer é: alerta com relação ao quê? A pergunta que nós devemos fazer para o texto é o seguinte: alertas com relação ao quê? Os irmãos devem se lembrar que a igreja de Colosso está sob ataque, um ataque de falsos mestres. Pessoas mal intencionadas estavam lançando ali uma heresia, chamada heresia colossenses, que eu já falei para vocês várias vezes, e essa heresia buscava afetar os irmãos, buscava afetar a vida prática dos irmãos. É por essa razão que Paulo lança uma série de diretrizes, de ordens acerca do campo do relacionamento, por exemplo, que era um dos campos afetados pela heresia de Colossos. Os colossenses então deviam estar alertas com relação a essas coisas, com relação a esses ataques. Portanto, eles deveriam perseverar na oração, com uma disposição mental alerta para o que estava acontecendo no meio deles. Eles estavam sob ataque, eles estavam sendo atacados pela heresia ou pelos proponentes da heresia de Colossos. E nós também devemos estar antenados com as coisas que estão à nossa volta. Irmãos, são tantas bobagens que nós ouvimos hoje em dia no meio evangélico, o meio que deveria ser o nosso meio, o meio cristão, o meio evangélico, mas a sensação que eu tenho é que nós estamos numa espécie de uma ilha, e embora os territórios ao nosso derredor digam que professam a mesma fé, os mesmos princípios, os mesmos valores que nós encontramos na palavra de Deus, na prática isso não é real. E nós somos tão atacados, somos tão perseguidos,
que fica difícil acreditar que, de fato, como dizem os estudos, nós experimentamos uma maioria de cristãos evangélicos. É evidente que existem um número crescente de pessoas que dizem professar, ou pelo menos são professos, né, crentes professos, que buscam se adequar aí a essa realidade evangélica, mas não a realidade evangélica bíblica, mas uma realidade evangélica secular. Eu acho isso até um paradoxo, né? Mas é isso que nós vemos. O fato, meus irmãos, é que assim como a igreja de Colossos estava sob ataque, nós hoje, no século 21, Igreja Batista Redenção, estamos também sob ataque. As igrejas sérias, não somente a nossa igreja, mas igrejas sérias, que preservam a palavra de Deus, estão sim sob ataque e muitas vezes dentro de suas próprias trincheiras. Isso é muito grave. Portanto, nós devemos orar de modo dedicado, e essa prática da oração vai criar em nós, ou deve criar em nós, uma disposição mental alerta, ativa para as coisas que estão acontecendo à nossa volta. Não somos crentes ignorantes acerca do que se passa por aí. Somos crentes atentos. Não podemos dormir, precisamos estar antenados. Muito bem, o texto continua, e ele diz não somente para que nós estejamos vigilantes, atentos, antenados, ele diz que a prática da oração deve ser regada com gratidão, com ações de graças. Ele diz, vigiando com ação de graças. E orar com ação de graças, meus irmãos, é orar com gratidão, é ser grato a Deus. Isso não significa que nós fechamos os nossos olhos, obviamente, para as coisas que acontecem, para as dificuldades da vida, para as lutas que enfrentamos, para as perseguições que sofremos. A ideia aqui não é você agir como se você não soubesse o que de fato se passa. A gratidão aqui aponta para o fato de que nós agradecemos a Deus e louvamos o seu nome, porque nós sabemos que Ele é poderoso para operar em nosso meio, para resolver questões difíceis da nossa vida, e é por isso que nós somos gratos. Nós agimos com ação de graças, e eu acho muito interessante notar que o apóstolo Paulo, nos seus escritos, ele repisa esse assunto com muita frequência. Constantemente o apóstolo Paulo diz, olha, ele pontua, né, a questão da ações de graça. Olha, sede gratos, orem com ações de graças, não negligenciem esse aspecto, a ação de graças. Olha aí os textos, aí em Colossenses mesmo, Colossenses 1, versículo 12, ele diz, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe, da herança dos santos na luz. Olha no capítulo 2, meus irmãos, capítulo 2, versículo 7, ele diz, nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. E não para por aí, no capítulo 3, versículo 15, veja o que ele diz, seja a paz de Cristo, o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Novamente aqui a ideia de ação de graça, ações de graças. E finalmente, no capítulo 4, versículo 2, nós vemos Paulo novamente orientando, dizendo aos seus leitores que a oração deles deveriam ser regadas com ações de graças. Nós devemos, meus irmãos, ser gratos a Deus. Nós devemos agradecer a Deus porque Ele tem cuidado de nós. Nesse aspecto, no aspecto do cuidado de Deus e na gratidão que nós devemos a Deus pelo fato dele cuidar de nós, nós devemos considerar, com base nas Escrituras, que a ação de graça, que a gratidão, deve ocupar o lugar da ansiedade, do medo. E por que eu estou dizendo isso?
Bem, eu estou dizendo isso pensando no texto de Efésios, no capítulo 4, no versículo 6, que diz o seguinte, é um texto muito, muito lindo. Efésios, capítulo 4, versículo 6, ou 6, versículo 4. O texto que eu quero mencionar para os irmãos é o texto que diz que nós devemos lançar sobre Deus toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós, e nós devemos agir com ações de graças, sempre agradecidos, louvando a Deus, porque Ele não nos desampara, meus irmãos. Ele não nos deixa dispersos, Ele cuida de nós, Ele nos ampara nos momentos de maior dificuldade em nossas vidas. O texto é Filipenses, me desculpem, capítulo 4, versículo 6, que diz o seguinte: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Meus irmãos, não andeis ansiosos, diz o apóstolo Paulo, não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Orem a Deus, Filipenses, diz Paulo, pelas orações e pelas súplicas. Como isso? Com ações de graça. Isso é muito valioso para nós. Quanta coisa rica nós aprendemos aqui, apenas nesse versículo. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. E por fim, como eu disse para os irmãos, a ideia de ação de graça aqui deve ocupar o lugar da ansiedade, do desespero. E nós vivemos dias tão difíceis, não é mesmo? Dias confusos, dias em que nós temos uma série de medos e ansiedades. O texto que nós lemos em Filipenses diz o seguinte: não andeis ansiosos por isso, orem a Deus e sede agradecidos. Sede agradecidos porque Ele tem cuidado de todos nós. Irmãos, eu confesso que eu me senti muito desafiado na medida em que eu estava estudando esse texto. Deus falou comigo de maneira muito especial, especialmente no campo da ação de graças, que ocupa o lugar da ansiedade, do medo. Nós temos medo, meus irmãos, temos medo de não conseguir exercer o nosso papel como cônjuge, como pastor, como profissional, como amigo, como filho. Nós temos medo, mas o que o texto diz, nós devemos ser gratos. A nossa oração deve ser constante, a tal ponto que ela cause em nós um efeito de nos tornar pessoas alertas, antenadas com o que se passa ao nosso derredor. Nós não somos cegos, meus irmãos. Nós temos noção do que se passa. Isso pode nos assustar, isso pode nos afetar. Contudo, o que nós aprendemos é que nós devemos ser gratos, porque Deus tem cuidado de nós. Os irmãos devem ter acompanhado aí ao longo dessa semana a troca de ataques que tem acontecido entre o Hamas, a Jihad Islâmica, e Israel. Tem havido ataques severos, e ontem à noite eu vi um post de uma moça que eu sigo no Instagram, e ela vive lá em Israel, e ela mencionou nesse post, eu não tenho como confirmar, se os irmãos puderem confirmar essa informação, ela disse que já foram lançados cerca de 2.300 mísseis contra Israel, e isso seria um estrago muito grande, se o Estado de Israel não contasse com uma tecnologia antibomba
chamada a Domo de Ferro, o Iron Dome. E esse sistema antibomba, ele nunca para de funcionar. Ele é como se fosse um sentinela, um soldado, que está antenado o tempo todo com os ataques do inimigo. E esse sistema antibomba do Estado de Israel, ele intercepta os mísseis, os foguetes lançados contra eles, lançado pelos terroristas. E é assustador, meus irmãos. Eu confesso que eu fiquei meio assustado com aquilo tudo, com algumas imagens de foguetes sendo lançado sem nenhum alvo específico contra civis ali, e o Estado de Israel tendo que interceptar por meio desse sistema antibomba esses mísseis, e eles fazem essa intercepção nos ares. E eu fiquei pensando nisso e fiquei pensando no nosso papel como crentes vigilantes, com base no texto de Colossenses que nós estudamos aqui, que nós estamos vendo aqui. Nós devemos estar vigilantes contra os ataques do inimigo. Não devemos permitir que os mísseis do inimigo caiam em nosso território. E é por isso que o papel de todos nós, especialmente os pastores, é um papel similar ao do Domo de Ferro, do Iron Dome. Nós devemos estar alertas, atentos aos ataques dos inimigos. E o nosso grande esforço é fazer a intercepção da mentira, do engano, das más influências, antes que isso caia em nosso meio. E esse zelo, muitas vezes, nos consome. E muitas vezes faz com que nós sejamos mal interpretados, especialmente pelos de fora. Mas o que nós queremos, meus irmãos, é proteger a igreja de Deus contra os ataques do inimigo. E nós faremos isso, ainda que isso custe horas de sono, que isso custe muitas vezes a nossa alegria, mas nós faremos isso. Mas essa é uma ordem não somente para os pastores. Cada um de nós devemos estar vigilantes, atentos com o que se passa ao nosso derredor. São tantas mentiras, como eu disse. Basta ligar a televisão e nós veremos uma série de mísseis sendo lançados contra o povo de Deus. Não devemos dormir nesse aspecto. Devemos estar antenados, atentos para o que se passa em nossa vida. Muito bem, esse é o efeito da oração, então. Ela nos torna vigilantes. Esse é o primeiro elemento da oração. Mas como eu disse para vocês, nós temos dois elementos, e o primeiro nós já vimos. E qual é então o segundo elemento? O segundo elemento está logo aí a partir do versículo 3, que é o propósito da oração. Leiam comigo, versículo 3. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Então o apóstolo Paulo, ele faz um pedido de oração. Se houvesse um grupo no WhatsApp, como nós temos aqui, o apóstolo Paulo mandaria uma mensagem. E nessa mensagem ele diria o seguinte: irmãos, eu gostaria de fazer um pedido de oração. E qual é esse pedido? O apóstolo Paulo, após orientar acerca da prática constante, a prática de oração constante que os irmãos deveriam ter entre eles ali, ele pede uma oração específica. Eles pedem aos irmãos para que orem com uma finalidade, com um propósito muito bem específico. E isso é muito importante notar aqui. O que eu vou dizer é muito importante notar, porque, irmãos, notem a realidade do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era alguém que estava preso.
era uma prisão domiciliar, é verdade, nós aprendemos isso lá em Atos 28. Ele estava preso, era uma prisão domiciliar, ele pregava ali com certa liberdade, mas ainda que seja uma prisão domiciliar, ainda que fosse uma prisão domiciliar, o apóstolo Paulo, ele não queria ficar preso ali, ele não queria ficar o tempo todo preso ali, ele tinha coisas a fazer, ele era um evangelista, ele era um missionário, e ele tinha coisas a fazer, ele queria fazer coisas, ele queria produzir, mas ele estava preso. Ele poderia de repente, olha, eu tenho um pedido de oração a fazer, como muitas vezes ele faz. Nós vemos ele fazendo isso em Romanos, vemos ele fazendo isso em Tessalonicenses. Ele pede oração para que Deus resolva essa questão da prisão dele. Mas aqui, meus irmãos, Paulo ele não olha para isso. Paulo ele não está preocupado com o seu bem-estar, não está preocupado com a questão da liberdade. A preocupação de Paulo aqui é muito específica. Outra coisa que nós notamos, com base nisso, nessa realidade de que o apóstolo Paulo não está preocupado com o seu bem-estar, nós aprendemos com isso que para o apóstolo Paulo, a prioridade era o reino de Deus, era o avanço do reino de Deus. E nós vemos isso de maneira muito explícita em Atos, capítulo 20, versículo 24, que diz assim: porém em nada, o apóstolo Paulo diz, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Notem que para o apóstolo Paulo, o importante, o primordial, era o avanço do evangelho. Mas Paulo, alguém poderia perguntar, mas e a sua vida? E o seu bem-estar? Você em primeiro lugar. O apóstolo Paulo fala, não, eu não tenho a minha vida por preciosa. O meu desejo é o avanço do evangelho. Quando o Miguel nasceu, nós deixamos ele no quarto dele desde sempre, no quartinho dele ali. Eu comprei uma babá eletrônica e eu ficava monitorando ali cada respiro do meu filho. Mas nós queríamos desenvolver ali um hábito nele, de que ele teria que ficar no quartinho dele ali. E era muito interessante, meus irmãos, porque a Mônica gostava de dormir, ela sempre gostou de dormir mais do que eu sempre dormi muito pouco, sempre foi assim, eu durmo muito pouco. É comum eu acordar muito cedo. A Mônica gostava de dormir mais. Eu lembro quando nós não tínhamos filho, eu acordava antes e eu ficava fazendo barulho para ela acordar. E isso me causou alguns problemas. Mas na verdade eu estava treinando ela, viu, Júlia? Eu estava tentando ali treinar ela para o que viria, que era o Miguelzinho, ou o Miguelito. E eu achava interessante a postura da Mônica. Até hoje ela é assim com relação ao Miguel. Não importa o quão pouco a Mônica tenha dormido, não importa como o seu dia foi cansativo, não importa se ela está com dores, a Mônica tem graves crises de enxaqueca, não importa o quanto o dia dela foi terrível, se no meio da madrugada o Miguel fizer um barulho e chamar pelo nome dela, ela vai. Eu acho isso muito lindo. Às vezes eu preciso pular da cama com mais agilidade do que ela, porque senão ela vai na frente. E eu acho isso muito lindo, e eu pensei nisso quando eu li Atos 20, 24. Para o apóstolo Paulo, a sua condição não era tão importante assim. Quando nós olhamos para Colossenses capítulo 2, versículo 3, nós vemos que Paulo poderia, no seu grupinho de WhatsApp, se é que vocês me entendem, fazer um pedido de oração dizendo o seguinte: olha, orem para que Deus me livre disso, eu estou cansado, eu estou exausto. Mas Paulo não faz isso. O apóstolo Paulo, ele faz um outro pedido.
Assim como a Mônica não está interessada no seu bem-estar quando ela salta da cama para atender um chamado do Miguel, às plenas 3 horas da manhã, ela não está preocupada com o seu bem-estar, ela está preocupada em atender o nosso filho. E o apóstolo Paulo tem também uma intenção aqui. O seu pedido tem um propósito específico. E ele diz: a fim de falarmos do mistério de Cristo. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus abra-nos a porta, a palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo. O apóstolo Paulo pedia aos irmãos para que orassem a Deus e pedissem para que uma porta fosse aberta. Essa linguagem, porta aberta, ela é muito comum a nós. Ela significa simplesmente abrir uma oportunidade. Nós falamos isso, é comum nas nossas conversas dizer o seguinte: olha, eu estava tão aflito, eu estava desempregado, e Deus, por sua graça e misericórdia, abriu uma porta de emprego para mim, ou seja, me deu uma oportunidade de trabalho. Às vezes nós oramos e falamos: Senhor, abra as portas de trabalho, abra as portas, enfim, me dê oportunidade, Senhor. Então, quando o apóstolo Paulo diz aqui, orem para que Deus abra a porta, o que Paulo está dizendo é o seguinte: orem, meus irmãos, para que Deus nos dê oportunidade, ou dê oportunidade para que nós façamos o nosso trabalho, que é a pregação da palavra. Que bonito isso. Paulo poderia orar por qualquer outra coisa, mas ele ora para que Deus abra a porta, dê a ele oportunidade de pregar o Evangelho, de pregar a palavra de Deus. E ele continua: a fim de falarmos do mistério de Cristo. O mistério de Cristo aqui, nós já aprendemos, é o Evangelho. Em Colossenses 1, no versículo 26, ele diz o seguinte: o mistério que estivera oculto nos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos. Essa linguagem que Paulo usa tem um objetivo específico. Quando ele usa isso lá no capítulo 1, e agora no capítulo 2, também, no capítulo 4 também, ele tem o objetivo de atingir o falso ensino da heresia de Colossos. Porque a heresia de Colossos dizia o seguinte: olha, os proponentes da heresia de Colossos diziam o seguinte: nós somos detentores do pleno conhecimento, e nós temos um conhecimento que ninguém tem, nós temos um entendimento das coisas que ninguém tem. Somente nós, os iluminados, temos um conhecimento especial. E se vocês notarem, isso existe em nossos dias. Existem grupos que dizem: olha, nós temos um conhecimento especial, e esse conhecimento está sendo revelado para mim agora, portanto, eis que te digo. Fizeram aí as conexões? Existem muitos grupos que dizem, às vezes não diretamente, mas está implícito no modo como eles se apresentam, de que eles possuem um conhecimento especial das coisas, um conhecimento que ninguém tem, algo que foi revelado a eles. E quando eles querem pronunciar isso, eles dizem: eis que te digo, eu digo a vocês agora algo que vocês não sabem, é um mistério. E o apóstolo Paulo diz: o mistério é o Evangelho. Ele estava oculto nos tempos de outrora, mas agora Deus tornou isso conhecido de todos, o Evangelho da salvação. Notem como Paulo vai construindo o seu argumento aqui, e notem como o propósito da oração que ele pede é um propósito específico. Isso é muito lindo de notar. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo. Meus irmãos, Paulo sabia muito bem que por mais que ele quisesse, por mais que ele se empenhasse, por mais que ele se dedicasse, o Evangelho só avançaria se Deus abrisse a porta,
se Deus desse oportunidade. O apóstolo Paulo tinha convicção de que somente Deus tinha as chaves das oportunidades que ele tanto buscava. É só vocês se lembrarem da ocasião que ele queria ir até a Bitínia, mas ele diz: o Espírito Santo nos impediu, não nos deixou. Paulo sabia muito bem, e é por isso que ele pede essa oração. Ele sabia muito bem de que se Deus não abrisse as portas para que a palavra fosse pregada e ele pudesse enfim falar dos mistérios de Cristo, isso não seria possível. E é por isso que ele pede essa oração, e ele completa dizendo: olha, é por isso que eu estou preso. Eu estou preso por causa da pregação do Evangelho. Ele recorda aos irmãos, dizendo o seguinte: pelo qual também estou algemado. Eu estou preso por causa disso, por causa da pregação do Evangelho. E ele continua no versículo 4, ele diz o seguinte: para que eu o manifeste como devo fazer. Na verdade, a palavrinha traduzida por fazer aí, na verdade é falar. Então ficaria: para que eu manifeste como eu devo falar, para que eu fale de maneira apropriada, para que eu fale e apresente todo o desígnio de Deus, não somente as realidades acerca da salvação, mas se nós olharmos, por exemplo, em Efésios 1, nós vemos algo de proporção maior. Abram aí a Bíblia de vocês em Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, versículo 9 e 10, ele diz o seguinte: desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. O apóstolo Paulo, então, tinha uma missão muito específica, que era apresentar todo o desígnio de Deus, que aponta para uma realidade completa, onde tudo se resume em Cristo. E ele deveria fazer isso com intrepidez, ele deveria fazer isso de maneira correta, de maneira apropriada, e é por isso que ele diz no versículo 4, para que eu o manifeste, para que eu o apresente, para que eu abra a minha boca e diga da maneira correta, do modo como eu devo dizer, do modo como eu devo falar. Em Efésios capítulo 6, no versículo 20, nós vemos qual era a característica da fala de Paulo, da pregação de Paulo, ou qual deveria ser a característica dessa pregação do apóstolo Paulo. Ele diz: pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. O apóstolo Paulo deveria pregar com ousadia, e ele tinha convicção disso. Ele sabia que a pregação dele não deveria ser uma pregação frouxa, não deveria ser uma pregação pautada em questões que aliviam, digamos assim, a realidade do pecado. O apóstolo Paulo não era como os pregadores de hoje em dia, os pregadores coaches, que tentam massagear o nosso ego. Não. É evidente que a pregação do apóstolo Paulo não era só marcada por exortação no sentido de repreensão. Era marcado predominantemente por exortação, mas lembrem-se, irmãos, que exortação não tem somente a conotação de repreensão, mas também de encorajamento. O apóstolo Paulo deveria pregar e apresentar o Evangelho com intrepidez, com coragem. E meus irmãos, como ele deveria ter coragem, sobretudo na época em que ele vivia.
Afinal de contas, ele passou por uma série de problemas durante a sua peregrinação, durante os seus atos missionários, no seu processo de evangelizar os povos, e ele sofreu muito. E é por isso que ele diz: olhem, meus irmãos, orem, por favor, orem por mim. Orem para que Deus abra as portas, e abrindo Deus as portas, eu possa apresentar o Evangelho, os mistérios de Cristo, com intrepidez e com coragem. Eu sei, meus irmãos, o apóstolo Paulo dizendo, eu sei que eu posso morrer por isso. Eu sei que a minha vida está em jogo por isso. Eu estou preso agora, talvez ele pensasse, eu estou preso agora. Eu não sei por quanto tempo, eu não sei como as coisas vão se dar daqui para frente. Por isso, orem, meus irmãos, por favor, para que Deus me ajude a cumprir o meu papel como eu devo fazer. Eu tento policiar as minhas orações. Eu fico policiando as minhas orações. E eu busco orar não somente pelas coisas que dizem respeito a mim e a minha família, mas eu procuro apresentar a Deus a igreja, por exemplo. E eu peço a Deus que abençoe os líderes da nossa igreja. Eu peço a Deus que abençoe vocês e que nos ajude a cumprir o nosso papel. Que a liderança seja capacitada por Deus para exercer o seu papel. Para que os irmãos aqui da nossa igreja sejam capacitados por Deus para exercer também o seu papel como igreja. E quando eu olho para textos como esses, meus irmãos, em que o apóstolo Paulo, mesmo com todos os problemas pelos quais ele passava, quando eu vejo o apóstolo Paulo pedindo para que os irmãos orassem, para que as portas fossem dadas a ele oportunidades de divulgar, de expandir o Evangelho, eu penso, meu Deus, é isso que nos falta muitas vezes. E nós devemos orar, meus irmãos, nesse sentido também. Não somente para que Deus abra as portas e dê oportunidade para os líderes da igreja divulgar o Evangelho. Orem por isso. Orem para que Deus dê oportunidades para o evangelista Júlio, que está aqui, por exemplo, para que ele tenha oportunidade de pregar o Evangelho em outros lugares. Até pouco tempo atrás ele estava fazendo um trabalho no hospital Vermelhinho, né? Que outras oportunidades se abram. Devemos orar por isso. Mas devemos orar também, meus irmãos, para que Deus dê oportunidade a nós, a cada um de nós, para que nós possamos pregar o Evangelho. E pregar o Evangelho não de qualquer forma, não de maneira indireta, de maneira descompromissada. Não, pregar o Evangelho mesmo, o Evangelho da salvação. Nós devemos fazer isso. Nós devemos nos comportar como evangelistas, como missionários. Devemos sim, lá no nosso trabalho, lá na nossa família, na nossa casa. Devemos pedir a Deus que nos dê oportunidades. Senhor, me dê uma oportunidade. E surgindo essa oportunidade, me ajuda a falar como eu devo, me ajuda a falar como eu devo. Me ajude a apresentar o Evangelho de maneira correta, corajosa, com intrepidez. Me ajuda, Senhor. Irmãos, nós devemos nos preocupar de verdade com a expansão do reino de Deus. Devemos nos preocupar de verdade com o nosso papel enquanto evangelistas. Devemos fazer isso. Cada um de nós somos um evangelista. Se eu tivesse a oportunidade de ouvir cada um de vocês aqui, eu tenho certeza que haveria uma série de irmãos que diriam o seguinte: olha, pela graça de Deus, eu evangelizei o meu pai e ele se converteu. Olha, pela graça de Deus, eu evangelizei um colega de trabalho e ele creu, e ele se converteu. É isso, meus irmãos. Nós devemos orar a Deus para que Ele nos dê oportunidades de pregar o Evangelho. Isso é muito desafiador para nós, para todos nós, meus irmãos, para cada um de nós. Cada um de nós, cada um daqueles que nasceram de novo, que estão aqui e que me ouvem. Isso é um desafio para nós.
Mas nós devemos, e justamente por isso, por ser um grande desafio, nós devemos orar a Deus, para que Ele nos dê essa oportunidade. O apóstolo Paulo sabia muito bem que se Deus não abrisse essa porta, que se Deus não desse essa oportunidade, ele não conseguiria avançar. Portanto, o propósito da oração que o apóstolo Paulo pede, aponta única e exclusivamente para o avanço do Evangelho, para a propagação da palavra. E nós devemos, meus irmãos, juntos, unidos, unânimes, orar por essas coisas e pedir a Deus que nos ajude, que nos abençoe, que nos livre de distrações, os dardos do inimigo, os mísseis dos inimigos, eles cruzam os ares, só que nós devemos interceptar isso, e não somente agir como quem defende a fé, mas também como quem propaga a fé. Portanto, diz o apóstolo Paulo, suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, ou a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Irmãos, que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. A vida daqueles que nasceram de novo, diz a mensagem central, deve ser marcada por oração perseverante. Nós falamos sobre 2 elementos da oração perseverante. O primeiro é o efeito, que é a disposição mental alerta. E segundo, com base no texto que nós lemos, o propósito da oração. Vamos orar, irmãos? Pedindo para que Deus nos abençoe. Soberano Deus, nós queremos agradecer ao Senhor por Tua palavra tão rica. Muito obrigado, Senhor, porque ela nos enche. Muito obrigado porque ela nos aponta o caminho. Muito obrigado, Senhor. Nos ajude a sermos perseverantes na prática da oração. Nos ajude a sermos vigilantes, atentos, como sentinelas, Senhor. Nos ajude a ser gratos e que a nossa gratidão ocupe o lugar da ansiedade que temos. Os dias são maus, mas o Senhor tem cuidado de nós. Pedimos também, Senhor, para que o Senhor nos dê oportunidade de pregar a Tua palavra. E na medida em que as oportunidades surgirem, meu Deus, por favor, nos ajude a pregar com intrepidez, com ousadia, com coragem. Nós suplicamos isso, porque sabemos que sem o Senhor na direção dessas coisas, nós não conseguimos avançar. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.